E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre esse período aí de carnaval, né? É um período que demonstra o quanto o ser humano ainda é primitivo, né? Quanto o ser humano ainda é infantil, quanto o ser humano ainda tem um aspecto animalístico muito forte, né? Por um lado o carnaval, por outro lado os crimes acontecendo, né? Nesse período de festividades as pessoas costumam esquecer rapidinho, né? Já esqueceram o cão orelha, já esqueceram o pai que assassinou os próprios filhos, que supostamente sofreu uma traição. Tudo vem da religião essa merda, né? Carnaval, uma festa religiosa. Esse assassino dos filhos, ele chegou a deixar um recado, né? Dizendo que ele e os filhinhos iam estar em outro lugar, né? Que seus filhos iam virar anjos junto com ele. Um assassinato baseado em conceito religioso. Foi isso que aconteceu com esse indivíduo cristão que matou os próprios filhos. Né? E, como eu falei, né, aquela crueldade com o cão orelha. Tá tudo esquecido, né? Tá tudo esquecido. E eu me lembro, né, que quando eu era criança, existiam vários brinquedos, né, feitos para as crianças. Brinquedo que eu digo de uma forma geral, né? Coisas para crianças. Existiam os desenhos animados, os programas de televisão, com apresentadoras gostosas, né? Tipo a Xuxa, isso era programa para criança, né? A televisão e a mídia sempre utilizando a sexualidade, até mesmo na área infantil, né? Tinha as Paquitas, a Xuxa, tinha a Angélica, tinha a Mara Maravilha, tudo gostosinha, né? Tudo menina nova, gostosinha para seduzir as crianças. E os adultos também, né? Os pais também. Então a mídia sempre se utilizou muito disso, né? Agora no carnaval vem essa putaria toda aí, né? As mulheres seminuas, o pessoal pulando pela rua igual macaco, né? É o ser humano, é isso aí, né? O ser humano é esse animal que gosta de ficar saltitando, provando que ele é um primata, né? Provando que ele não é nada diferente de macacos numa floresta ou de macacos no zoológico. Não é? Comportamento de primata. E aí, como eu ia dizendo, quando eu era criança, havia muitas coisas para criança. Eu acho que quando você é criança, você vive em dois mundos, né? Você vive no mundo real, que é o mundo das dificuldades da criança, o mundo da escola, das obrigações. Mas a criança também vive numa realidade paralela, né? Que é o mundo da imaginação, o mundo da fantasia. Então, quando eu era criança, havia muitas coisas para criança. Gostava muito de desenho animado, eu sempre fui muito de ficar em casa, eu odiava a escola, odiava a socialização já desde criança. Por mim, eu teria ficado em casa, mas nesse mundo aqui você tem que estudar, né? Não tem jeito. Mas, por mim, eu gostava muito de ficar em casa, vendo desenho, né? Brincando no quintal, esse universo de fantasia. Só que, como eu falei, a criança vive em dois mundos. Eu cresci, né? E hoje, as coisas de criança não fazem mais sentido para mim, né? As coisas direcionadas para criança não fazem mais sentido para mim. Nem sequer essa sexualidade que eu falei aí da mídia, né? Das apresentadoras infantis, todo aquele clima erótico, né, que tinha. A Xuxa, inclusive, chegou a fazer um filme, né? Onde ela tinha uma simulação de sexo com garota, né? Isso aí na década de 80. Ela tentou tirar todas as cópias desse filme aí né, da mídia, de uma forma geral, da internet, né? Mas a gente sabe como é que é a internet, né? Ainda tá por aí ainda. Se vocês pesquisarem, vocês vão conseguir achar a cena da Xuxa simulando uma atividade sexual com uma criança, um garoto, né? Porque sempre foi questão disso aí, né? Sensualidade, sexualidade.
A Xuxa é um ícone, né? Loura, olho azul, linda, perfeita, né? E aí foi se copiando meio que esse padrão, Angélica, né? Mara Maravilha era moreninha, mas gostosa também na época, né? Hoje já virou um trubufu, né? Tá toda fodida já. Foi até internado o dia desse aí, né? Mas naquela época o modelo padrão era esse, né? Padrão de beleza. E aquele padrão ariano mesmo, né? Padrão de loura de olho azul, que também tem a ver com Jesus, né? A versão feminina de Jesus, né? Tudo isso a gente observa, né? Estudando a sociedade, a gente observa que os padrões se repetem. Os padrões arianos, europeus, que foram impostos de beleza, né? Tá do patriarcado, dos reis, dos patriarcas, dos senhores. Isso está tudo na religião, como eu falei, né? É a religião que leva ao crime, é a religião que leva à barbárie, é o conceito religioso, né? Que leva a tudo isso. Como eu falei, né? A religião sempre foi, quando ela era associada ao Estado, quando ela tinha poder de governo, a religião foi muito cruel, né? Tivemos a Santa Inquisição, aqueles bispos mandavam construir equipamentos de tortura, e era um abuso só, né? Porque a mente religiosa ela é cruel. Quem tem mentalidade religiosa aceita todas as atrocidades bíblicas, todas as atrocidades que vêm dos supostos deuses, dos supostos livros sagrados, dos homens que têm autoridade absoluta, né? Não é à toa que a maioria dos religiosos são a favor de extrema-direita. São contra a democracia, né? A maioria dos religiosos, principalmente cristãos, né? Estou falando aqui mais de cristãos porque é o que domina esse país aqui. Mas a mentalidade religiosa é sempre perigosa, né? Tem pessoal do culto afro que ainda fazem sacrifício de animais. É uma coisa primitiva e grotesca. De vez em quando a gente vê uns crimes aí, né? Envolvendo macumbaria, envolvendo rituais satânicos, esse tipo de coisa. Então é muita loucura, né? O ser humano é muito louco e a gente está aqui hoje para falar sobre isso, né? Sobre essa questão de que quando você é criança, você vive em dois mundos. Você vive no mundo real e no mundo da fantasia. Só que alguma hora você tem que crescer, né? Hoje, por exemplo, como eu disse inicialmente, não faz sentido para mim as coisas de criança. Não faz sentido para mim brincadeiras infantis. Carnaval é uma brincadeira infantil. Praticamente todas as festividades, né? Natal, Ano Novo, aniversário. Aniversário pode ter uma coisa mais infantiloide, mais anticientífica do que fazer aniversário. Anticientífica por quê? Porque aniversário você está comemorando a volta que a Terra deu em torno do Sol, né? Que demorou um ano. E você comemora aniversário. A virada de ano, né? Também, né? Show da virada, tem aqueles artistas, aqueles bonobo felizes. Esses dias tava dando aí a brigalhada que deu em bloco, né? Nego brigando nos blocos. Aí tem que a polícia ficar ali, efetivo reforçado. Por quê? Porque a macacada não sabe se comportar. Junta muita gente, tá confusão. Tudo de mente infantil. Vivem no mundo real e ao mesmo tempo no mundo fantasia. Ser humano vive assim, ser humano adulto, não se engane. Ele ainda é uma criança grande. Nossa sociedade é uma sociedade infantiloide. Praticamente é um circo, né? Essa sociedade que a gente vive. Não tem seriedade na política, não tem seriedade na filosofia, não tem seriedade né, na família. Como eu falei, né, inicialmente, que houve esse crime onde um pai acreditava que ia estar em outro lugar com os filhos vão virar anjos. Matou os dois filhos. Quem é que é capaz de fazer uma atrocidade dessa se não um religioso? Alguém de mentalidade religiosa. O cara, para se matar, né, para matar os outros, ele tem que ter um conceito religioso muito forte. Ninguém se mata se entende que essa aqui é a única vida que você tem. Né? Ou se matar, se mata e acabou. Né? Não querer envolver os outros, não mais os próprios filhos. Olha a loucura religiosa, que é achar que vai matar os próprios filhos e que vai estar no paraíso com eles, porque a mãe não era digna, porque a esposa traiu, esse tipo de coisa. A maioria dos suicidas são cristãos. Acreditam, são espiritualistas. Acreditam que vão se matar para se vingar do outro. Né?
Como é que você vai se vingar do outro se você não vai existir mais? Que tipo de vingança é essa que você não saboreia? Ah, mas o cara acredita que ele vai estar em outro lugar, ele acredita que ele vai estar olhando o velório, essas bobagens de espiritismo. Isso faz um grande mal à nossa sociedade. Isso deixa a nossa sociedade doente. Doente mental. A religião é um caso de saúde mental pública. Se não houvesse conceito religioso, se o indivíduo não tivesse essa fantasia, praticamente não existiria crime, né? Porque o crime parte da fantasia de achar que você é especial, que você vai cometer um crime e não vai ser pego, né? Que você não vai sofrer as consequências. Ou seja, mentalidade infantil. A mentalidade criminosa é uma mentalidade infantil. Um animal rouba do outro, né? Os animais roubam. Roubar é um traço, né, do ambiente selvagem. Porque existe a fome, o animal quer comer, não tem empatia, não tem ética, não tem nada disso o reino animal. O reino humano parece que não é muito diferente. Roubam uns dos outros, mas não por fome, não por necessidade. Roubam porque acreditam que são especiais, que nada vai acontecer, que não existem consequências. Né? Isso é criança, né? A criança é inconsequente. A criança ela pode até roubar, pode até furtar, pode. A criança pode brigar, pode. A criança muitas das vezes não tem empatia, como nesse caso aí do cachorro-orelha, né? Que os adolescentes torturaram e mataram o cachorro. São mentalidades sem empatia. São mentalidades infantis. Vive no mundo de fantasia. No mundo real e no mundo de fantasia. Característica de mentalidade infantil. Vive em dois mundos. Porque ninguém pode abrir mão, né, de viver no mundo real, né? Não ser os loucos, os insanos que romperam de vez com a realidade, né? Esses precisam de internação, de medicação pesada, né? Mas a grande maioria é feita de indivíduos insanos, parcialmente insanos. Né? Característica de religiosidade, característica de crença em deuses, característica de crença em um mundo que não existe, mundo espiritual, toda essa bobajada, espiritismo, sabe? E aí a consequência são esses comportamentos absurdos, selvagens, criminosos, tolerados socialmente, estimulados socialmente, porque carnaval nada mais é do que a festa da carne, né? É putaria, é sexo irresponsável, é bando de gente brigando pelo meio da rua, a mesma coisa é futebol, né? Aquelas verdadeiras arenas em praça pública, depois dos jogos ou antes dos jogos, a brigalhada, nego se digladiando por causa de time de futebol, caralho. Nego se matando por causa de político, caralho. Isso é o que senão uma mentalidade infantil associada à religiosidade sempre. Sempre. Por isso que a nossa sociedade é uma sociedade de asnos, de macacos travestidos de gente, primatas, né? Gente cometendo crimes absurdos, gente cometendo crimes hediondos, gente matando mulher aí por nada, mulheres se associando com esses caras, com esses vagabundos, indivíduos violentos, né? A nossa sociedade ainda é uma sociedade que valoriza a violência, né? Basta ver a mídia, os filmes, as novelas, tudo é corrupção, tudo é traição, tudo é assassinato. Né? É a sociedade na qual a gente vive, né? De macacos saltitantes. O que a gente está vendo agora no carnaval? Tem até o termo pular carnaval, né? Pular, cara. Sabe? Existe uma grande resistência dentro da nossa sociedade, né, para as crianças das novas gerações que já são mais adeptas da tecnologia, que não querem ficar de pé no chão, que não querem ficar correndo, se suando, o risco de se machucar, preferem ficar dentro de casa, preferem ficar estudando, ou jogando, ou usando suas redes sociais. Já existe uma grande resistência. Querem que a criança continue no mundo analógico, né? Nesse mundo primitivo, de ficar correndo, de ficar se suando. As escolas e faculdades preferem a lousa, né? A velha lousa, o velho giz, aquele giz que dá alergia, aquele giz que suja tudo, preferem isso do que a tecnologia. É impressionante, né? É a sociedade de bonobos felizes, né? De gente que trabalha 6x1, de gente que rala pra caramba pra ganhar um salário de fome, ainda fica defendendo político que ganha milhões, vão agora no carnaval defender o presidente da república, né? Parece que teve uma escola aí também que o enredo foi Chico Xavier,
foi questão aí de espiritismo, estão sempre misturados com macumbaria, essas escolas estão sempre misturadas com macumbaria, sempre misturada com religiosidade, com primitivismo, com crime, porque os bicheiros patrocinam muito dessas escolas, bicheiro que tá matando os outros aí, cometendo um monte de crime, né? Que chamam de contravenção, crime de menor potencial ofensivo. Então a sociedade tolera, né? Esses bandidos que são padrinhos de escola, né? Essas escolas estão aparecendo na televisão, né? Carnaval agora, o próprio governo faz uma trégua com a bandidagem. Pra não ter confronto. Por quê? Por causa da escola de samba, caralho. Para tiroteio, para guerra, para tudo, né? Por causa de, todo mundo está interessado nos desfiles da escola de samba. O governo não é diferente. Né? Então, é uma loucura total, uma insanidade, uma sociedade infantiloide, uma sociedade que é controlada por religião. Esse indivíduo insano que vive em dois mundos. Ele vive no mundo objetivo, real, esse mundo aqui, onde você trabalha igual um escravo, onde você se fode tudo para pagar suas contas. É o mundo real, o mundo palpável, né? E esse mesmo indivíduo vive no mundo de fantasia. Ele não consegue suportar esse mundo aqui sem criar uma fantasia, um mundo de fantasia, um mundo onde se pode tudo, onde não existe consequência para nada, como eu falei, a mentalidade criminosa, onde o indivíduo trai, o indivíduo acha que é importante, todo esse tipo de coisa, né? Só as pessoas mais lúcidas, que não têm comportamento infantil, que são poucas, que não vivem em dois mundos, né? Mas vivem apenas no mundo real, né? Essas são pouquíssimas e raríssimas pessoas, né? Nós aqui somos, podemos ser representantes, né, disso, né? Dessa lucidez. Porque nós não vivemos mais no mundo infantil, o mundo infantil não nos interessa mais, né? Eu, por exemplo, como eu falei, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu gostava dos desenhos animados, eu gostava de brincar no quintal, né? Eu gostava dos brinquedos mesmo físicos, né? Carrinhos, bonequinhos, boneco de super-herói, dinossauros, todos esses brinquedos de criança, né? Aí você viaja, né? Montava fazendinha, tudo era muito lúdico naquela época. Né? Hoje em dia não existe mais quase isso. Né? Ainda bem, né? Melhorou bastante hoje em dia por causa da tecnologia. Mas eu brincava muito, né? Tinha as brincadeiras de criança, né? Eu não era de socializar muito, mas o pouco que eu socializava eu brincava de pique-esconde, correr, né? Esse tipo de coisa. E hoje eu não vejo mais graça nada disso, né? Porque eu não sou mais criança, sabe? Um grande problema que parece que acomete o indivíduo nessa nossa sociedade é que ele para em algum momento da infância. Ele não se desenvolve, né? O corpo se desenvolve, as relações sociais se desenvolvem, a sexualidade se desenvolve, mas aqui o indivíduo está parado lá atrás na infância. É por isso que o indivíduo se diverte tanto com essas festas infantis, carnaval, né? Ano Novo, Natal, gosta de muita luz, gosta de ver os fogos estourarem no céu, coisa de criança, né? Gosta de brilho. Infantilóide, né? Crianças grandes, né? Gosta de circo, gosta lá de ver o Papa falando que é rebobagem toda lá, que é paz pro mundo. Um filho da puta que só trouxe, né? De uma linhagem que só trouxe inferno nesse planeta aqui, de Santa Inquisição, de pessoas sendo queimadas vivas, me veio o Papa falar em paz, né? Um velho rodeado de ouro, que tem uma equipe de segurança, de pelotão, de elite à disposição dele, né? Para protegê-lo, porque o Deus dele não presta porra nenhuma, né? Eu estou dizendo, esses indivíduos vivem em dois mundos, eles vivem no mundo real e no mundo de fantasia. Essas lideranças religiosas, esses loucos, esses pastores falando um monte de merda, vai no velório e fala que o indivíduo está num lugar melhor, que está com Jesus, o indivíduo está podre ali, tem que enterrar rápido. Ainda vem o pastor, o padre fazer teatro, querer aparecer mais do que o cadáver. Pô. É sempre assim, né? Então, o circo, a criança gosta de circo. Adulto, ele até usa o circo, né, para poder ganhar dinheiro em cima dos outros, né, para poder fazer os outros de idiota, para poder controlar os outros, né? Mas na realidade, adultos não gostam de circo. Quem gosta de circo tem mentalidade infantil. Eu vou perder meu tempo vendo palhaço do pastor, falar aquelas bobagens, aquelas abobrinhas, o palhaço do padre, o palhaço do pai de santo, o palhaço do líder budista, monja Coen, todos esses imbecis aí, né? Imbecilóide, sociedade imbecilóide. Agora no carnaval nós estamos vendo o que é o ser humano. Né? O que é o ser humano? Daqui a pouquinho, primeiro tá rebolando no meio da rua, né?
mulher com a calcinha enfiada na bunda, muitos homens também, né? Que o homem usa como desculpa o carnaval para se vestir de mulher, para botar os impulsos dele para fora, né? Feminino. E é isso tudo muito tolerado, né? Aí depois vai todo mundo para a igreja fingir que é santo. Todo mundo lá falar que tá ali pela honra e glória de um Deus que não existe. A grande maioria tá nas igrejas por influência, por interesses, por socialização, né? Por formar uma rede de benefícios. A gente sabe que a máfia é religiosa. Então, o carnaval não é diferente, né? Eu vi uma postagem no Facebook com uma menina falando assim, não vá para o carnaval, vá para Jesus, alguma coisa do tipo, né? Vá para a igreja. Qual a diferença trocar um teatro pelo outro? Tem o teatro da Marquês de Sapucaí e tem o teatro das igrejas, né? Desses retiros espirituais, né? Supostamente espirituais, que o nego faz aí para fugir do carnaval. Vão para lá para ficar fazendo culto lá. Vai chupando buceta, chupando o pau, dando cu atrás da igreja, né? Que é a realidade do ser humano, né? Santíssima Trindade. Pau, cu e buceta. Santíssima Trindade, né? Tudo gira em torno disso. Carnaval não é diferente. Então, queria falar aqui hoje sobre isso, sobre a importância de você crescer, sobre a importância de você não ser manipulado por uma sociedade que é feita para crianças. Praticamente todo o entretenimento, é por isso que você não consegue mais ver nada na televisão. Tudo é idiotice, só filmes idiotas, né? Filmes de fantasia para criança. Toda a programação, inclusive a programação dita adulta, é para crianças. Se for reparar, né? Então não tem o que assistir, o nível de inteligência maioria desses programas aí é praticamente zero, né? BBB, essas novelas, tudo feito para crianças, para mentalidades infantis, para gente que não amadureceu intelectualmente, né? Que aceita todo tipo de asneira, e gosta de ver intriga, gosta de fazer fofoca, coisa de criança, né? Gosta de manipular, gosta de lesar o outro também, né? Porque criança é cruel. Então nós vivemos numa sociedade muito cruel, numa sociedade muito religiosa, numa sociedade muito paternalista, né? Assistencialista. Esse assistencialismo do governo, esse assistencialismo das pessoas, sempre dizendo que querem ajudar os outros para controlar, né? É uma sociedade infantil, tem muito que evoluir ainda, se é que vamos evoluir, né? Estamos vendo aí agora guerras, em pleno 2026, homens se comportando como crianças, querendo chupeta, querendo território, querendo mamadeira. Mamãe, me dá minha mamadeira! Eu quero a Groenlândia! Eu quero meus territórios ocupados, eu não vou abrir mão, mamãe. Isso aí que a gente vê na sociedade atual, idiotas, né? Travestido de governante, travestido de grandes conquistadores, imbecilóide, né? Gente que você olha pra cara deles e dá vontade de dar risada, né? Trump, Putin, Zelensky, né? Zelensky, inclusive, foi comediante, acredita nisso? Ele era comediante, né? Caralho, né? Tinha que ser, né? Essa comédia dessa guerra insana. Como eu falei, crianças são cruéis. Você só vai encontrar, né, um pouco de ética em alguém que não tem mentalidade infantil, que não vive em dois mundos. Que existe um mundo só, que é o mundo objetivo, o mundo real, o mundo das coisas reais, né? Um mundo onde você pode demonstrar as coisas cientificamente. Esse é o mundo real. Existe o mundo da fantasia humana, que é o mundo da religião, que é o mundo das brincadeiras infantis, é o mundo de eu sou importante, é o mundo de eu não morro, eu sou imortal, Jesus vai me salvar, Deus vai me salvar, toda essa babaquice. Então o indivíduo que vive nesses dois mundos, paralelamente, é um perigo. É uma criança no corpo de adulto, é uma criança que assume, que recebe, né, funções importantes, responsabilidade, poder, autoridade sobre os outros. Imagina dar uma autoridade para uma criança, né? É isso que nós vemos nessa nossa sociedade. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.